A bomba explodiu e parece que o efeito destrutivo é muito maior do que se esperava. As denúncias do ministro Fábio Faria se confirmaram, como todo mundo já sabia. Existe mesmo esse mecanismo de controle referido pelo ministro. Ele é real e usado com frequência para mensurar o fluxo de material veiculado pelas empresas de rádio e televisão. É fato. E contra fatos não há argumentos. Os documentos apresentados trazem uma série de informação detalhada, como peça, tempo, título, número de inserções, data, sites, horários, endereços e mais uma sorte de outros detalhes, resultando em cerca de 5.000 páginas. O funcionário responsável pelo envio de material de campanha do TSE para as empresas já foi identificado e até ouvido pela Polícia Federal. Ele mesmo teria se apresentado e prestado depoimento espontaneamente. É mais uma confirmação da falta de lisura nesse aspecto do processo eleitoral. Alexandre Gomes Machado, de 51 anos, era assessor de gabinete da Secretaria-Geral da Presidência. Na corte, ele tinha a responsabilidade pelo recebimento dos arquivos das propagandas eleitorais e pela disponibilização das peças do sistema eletrônico do TSE, permitindo o acesso de emissoras de rádio e TV às inserções dos candidatos. Em depoimento na Polícia Federal, Machado revelou que foi demitido apenas 30 minutos depois de alertar os seus superiores de que havia irregularidades no envio das inserções para as rádios e TVs. Ou seja, o problema parece mesmo que teve origem no próprio TSE. Mas a primeira barreira do Exército da Salvação Petista já entrou em ação. Ao fazer uma análise prévia dos documentos apresentados pelos denunciadores, o ministro Alexandre de Moraes disse que a acusação não tem qualquer prova ou documento sério. Mas como assim? Segundo ele, o pedido da campanha se baseia em um relatório feito pela Audiência Brasil Tecnologia, sediada em Santa Catarina e que se apresenta como plataforma de distribuição, gerenciamento e acompanhamento de veiculações nas campanhas de mídia. Só que a coisa vai mais além. A exoneração e depoimento do funcionário demitido revela uma chapa bem quente que o ministro Alexandre de Moraes terá de pôr à mão. Ele disse que os acusadores não têm qualquer prova ou documento sério, correto? Mas quem disse que ele precisa de coisa séria para proferir uma sentença? Contra os empresários, dentre eles o dono da Havan, Luciano Heng, ele proferiu sentença e puniu homens de bem apenas com base em um print de WhatsApp. Porque agora está desqualificando o conteúdo de provas verdadeiramente incontestáveis. Se fosse o contrário, com toda certeza já teríamos um Randolph Rodrigues batendo na porta do STF para mandar a Polícia Federal prender o atual presidente. E o próprio Alexandre de Moraes ameaçou caçar a chapa da direita se as provas não fossem críveis. Olha só o tamanho do problema agora. Estamos diante de um paradoxo. Se ele não considera as provas verossímeis, então terá de caçar a chapa Bolsonaro-Braga Neto, como mesmo disse. Mas, por outro lado, se não caçar, depois do que foi apresentado, é porque considera as provas verdadeiras. E se são verdadeiras, terá de tomar uma medida à altura da celeridade que ele prega em seus depoimentos mais duros. E agora, José, quem descasca esse abacaxi? O fato é que a chapa da direita foi prejudicada sim. Os documentos mostram que houve falcatrua das emissoras de rádio e TV, ou quem sabe, do próprio TSE. 154 mil inserções roubadas e colocadas na campanha da chapa da esquerda. Se fizeram isso com tanta folga, em tão pouco tempo do segundo turno, é porque muito provavelmente também fizeram no primeiro turno. Agora imagine, no Nordeste, o eleitor só ouvindo e vendo a campanha do candidato Lula. Em quem você acha que ele vai votar? É uma indução massiva de informação direcionada que prejudica o equilíbrio da campanha em favorecimento do candidato beneficiado. E foi o que aconteceu no primeiro turno. Lula venceu no Nordeste, onde o candidato Bolsonaro não apareceu. Se isso não é maracutaia, o que é então? Mas o TSE está tratando como se não fosse nada demais. Tipo, não, deixa isso para lá. Já foi, agora vai rolar o segundo turno, esquece isso. Não. Essas artimanhas da esquerda socialista não devem ser esquecidas pelo eleitor, pois
quem rouba e trapaceia antes mesmo de estar no poder, imagine quando estiver e não houver mais ninguém para controlar. Os larápios passaram a mão no passado, passam no presente e passarão no futuro ainda mais se assumirem o comando do país. Se hoje já é difícil combater esses trapaceiros, imagine quando não tiverem mais limites ou obstáculos. O candidato de esquerda não tem planos para o Brasil. Faz campanha como se ainda estivesse nos anos 80. Não evoluiu, não acompanhou as mudanças necessárias. Não tem sequer um nome para o Ministério da Economia. Não sabe como criar empregos, como ele mesmo disse. Então, como vai governar o país? Vai tocar um barco sem leme, sem planejamento, simplesmente de acordo com o vento que soprar? Pelo menos uma coisa já sabemos, que a esquerda vai voltar a se aproximar de Cuba e outros países da América Latina que tanto ajudou com dinheiro do BNDES. Nós financiamos por meio do BNDES, nesta primeira etapa, 802 milhões de dólares em bens e serviços. É isso mesmo? O Brasil tinha gente morrendo por falta de verba para consertar equipamentos em hospitais públicos, mas não faltava dinheiro para construir pontes e portos em Cuba? Quanta gente morreu em filas de espera por um leito em unidades de saúde, enquanto o dinheiro estava sendo usado para a construção de estádios superfaturados para a Copa do Mundo? Eles querem resolver o problema deles lá na rua, gastando dinheiro em obras, porque vem sucesso de Copa, que é mais importante. A saúde está zerada! Os pacientes estão à míngua, estão morrendo! Eles que não estão ligando para isso! Quantos escândalos como o do leite em pó, das merendas escolares, das cuecas infestadas de dinheiro desviado dos cofres públicos? Lembra disso? Será que esquecemos tudo isso? Eu não, e posso mostrar. Quem quer essa esquerda de volta não está consciente deste mundo. São pessoas que vivem de aposentadoria do serviço público ou filhinhos de mamães que vão trabalhar no exterior, usam carros elétricos e telefones celulares de última geração e se gabam de estar morando em um país estrangeiro falando outro idioma. Ou até mesmo aqueles que vão em busca de uma vida melhor em um país capitalista, que não aceita a esquerda socialista que eles pregam. Dá para entender uma coisa dessa? Por que não procuram países destruídos pela esquerda para prosperar? Vai estudar lá para ver como se faz na vida real sob o regime da esquerda. Esses que moram no estrangeiro votam no PT, como vimos no primeiro turno, demonstram ser pessoas confusas. Será que eles querem que o partido transforme o Brasil no país que eles estão vivendo? Certamente que não, pois o capitalismo e o imperialismo, como chamam os Estados Unidos, é tudo de oposto que prega o partido que eles votam. Mas essa semana, um gigante emergiu das profundezas. Uma personalidade digna da mais alta admiração pela inteligência que tem, preparo e expertise em gerenciamento estratégico. Sua voz ecoa como uma mensagem codificada em entrelinhas tranquilizadoras para quem for capaz de interpretá-las. Veja aí. Meus compatriotas brasileiros e brasileiras, na eleição mais importante do século, vamos decidir o destino do Brasil. Não há comparação entre Bolsonaro e Lula. Lula, durante 13 anos, esteve no poder, destruiu o país, divulga mentiras ridículas para encobrir seu vergonhoso passado e quer repetir sua desastrosa gestão, exibindo dados passageiros e superados. Bolsonaro assumiu um país quebrado, desmoralizado e empobrecido pelo desvio do dinheiro público. Resgatou o patriotismo, levantou a economia. Quando começava a colher os frutos de uma administração impecável, foi surpreendido pela pandemia e logo depois por uma guerra externa. Conseguiu nos manter em invejáveis condições, com recuperação à frente, inclusive, das grandes nações do mundo. Não é possível admitir a quadrilha vermelha de volta. Brasil acima de tudo. 30 de outubro é dia de cravar Bolsonaro 22. Nada mais a dizer.
Muito obrigado. Quai, seu app de vídeos curtos.